Olá, está no ar Direito em Foco, programa semanal de debates e entrevistas sobre assuntos de direito. Esse programa é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Esse programa é transmitido ao vivo pelo canal 3 da NET e pelas redes sociais da TV Grande ABC e do jornal ABC Repórter. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante referente à área de direito penal. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre o interrogatório do réu. Mas o interrogatório do réu que estiver preso e por videoconferência. Essa questão tem suscitado muitos debates entre os penalistas diante daquilo que é dito como uma violação, uma possível violação do direito de defesa. Argumentam os penalistas, ou muitos dos penalistas, que a videoconferência tira do réu preso e da sua defesa elementos essenciais para que ela possa ser efetivamente exercida. Por outro lado, o uso da tecnologia, hoje, em todos os campos do conhecimento humano, é difícil de ser restringido. A tecnologia ela está à disposição, cada vez mais barata e com mais possibilidade de utilização pela sociedade. E essa questão, se a videoconferência para o interrogatório do réu preso viola ou não, para esse entendimento, nós temos hoje aqui uma visita ilustre, o doutor professor Luciano Vieira Alves, professor da Universidade de São Caetano do Sul, professor da graduação e da pós-graduação, ex-professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, mestre pela FMU de São Paulo. Enfim, era um currículo. Quando ele me passou o currículo, eu falei: doutor, nosso programa é curto, se eu for falar metade aqui, o programa já vai só com o seu grande currículo. Então, doutor Luciano, um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço aqui a atenção, o convite, né, me dando essa oportunidade de estar aqui, também aqui comentando um pouquinho sobre o direito, né, nessa área também tão instigante de direito penal, que é a minha paixão, sem dúvida nenhuma. E sou até talvez suspeito, ou muito suspeito, para poder estar falando aqui, passando aquele amor que eu possuo pela área do direito penal. E não só o direito penal, também como o processo penal em si, para instrumentalizar o direito penal aqui no ordenamento jurídico brasileiro. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. É um prazer tê-lo aqui, doutor. E essa questão, né, que eu fiz a abertura do programa, essa questão do interrogatório é uma questão muito delicada. O interrogatório do réu, eu lembro, estávamos até comentando antes do programa começar, até pelos meus cabelos brancos dá para perceber que eu estou na área jurídica há alguns anos. Para você ter uma ideia, doutor, antigamente, na época em que eu fiz a faculdade e comecei a advogar, o interrogatório do réu era o primeiro ato do processo penal, né? Era feita a leitura da denúncia, o réu era interrogado e a partir daí que ocorriam as oitivas das testemunhas, dos peritos, enfim. E hoje, né, de alguns anos para cá, esse interrogatório passou a não ser o primeiro, mas ser o último. Qual a importância do interrogatório? Porque parece que ele foi levado a uma outra categoria com essa modificação e esse entendimento doutrinário e jurisprudencial desses anos. Qual a importância do interrogatório para que os penalistas defendam tanto aí a não videoconferência para o seu interrogatório de réu preso? Muito importante essa pergunta, muito pertinente, até para que a gente possa construir um raciocínio e entender do porquê que o interrogatório do acusado, daquele que é suspeito da prática de eventual conduta criminosa, delituosa, por que ele saiu do início do procedimento e foi para o final. Então, hoje em dia, realmente, com absoluta certeza, ele é o último ato da instrução processual que deve ser realizado perante o juiz. No caso, seria até o juízo, né?
em que pese tenhamos a identidade do juiz no que toca aí à produção da prova e ele deve então sentenciar. Bom, mas a questão do interrogatório, percebeu-se que inicialmente a visão estava um pouco equivocada. Por quê? Inicialmente o interrogatório era visto somente como um meio de prova. Um meio para se produzir uma prova que seria então levado dentro do conjunto probatório de todo o conteúdo que foi produzido, levado até o juízo para que então ele pudesse realizar o seu juízo de cognição e então extrair desse juízo de cognição quem estava correto. A acusação, junto com as suas provas produzidas, ou a defesa, com a sua fundamentação jurídica, junto com as suas provas também produzidas. E nesse arcabouço se encontrava o interrogatório do acusado. Por isso, então, inicialmente, ele era visto apenas como forma de produção de prova, atingir uma determinada prova para possibilitar que o juiz pudesse entender tudo o que estava acontecendo e aí, então, exarar sua decisão da forma mais justa e conforme o direito possível. Bom, à medida que se desenvolveu a sociedade e também o estudo do direito penal e processual penal, percebeu-se que a ampla defesa deveria possibilitar ao acusado, antes de ser interrogado, ouvir o que os demais acusadores tinham a falar sobre ele. O que é que seria apontado? Então percebeu-se que o interrogatório deixava de ser somente uma forma de produção de prova, que continua ainda como forma de produção de prova, mas também ele agora deve ser visto como uma forma de defesa. Por ser uma forma de defesa, aquele que se defende contra alguma imputação deve ser o último a dizer o que tem acerca dos fatos. Então, por essa razão, o interrogatório foi deslocado para ser o último ato a ser realizado dentro de uma instrução processual perante o juiz, com exceção lá da lei de drogas, né? Okay. Que ela continua como sendo continua primeiro, ainda com... em que pese tenha controvérsia. Perfeito, doutor. Mas com esse conceito, então, de que o interrogatório não é só uma questão de prova, um elemento de prova, mas também um elemento de defesa, qual a razão da videoconferência gerar tanta resistência por parte principalmente dos advogados penalistas? Talvez tenhamos que até vou retornar um pouquinho à parte da histórica, né? Na verdade, antes de vir antes de vir a lei que alterou o Código de Processo Penal, a Lei 11.900 de 2009, nós tivemos algumas leis estaduais tentando tratar desse tema, até para dar uma brevidade maior na questão da possibilidade do interrogatório por videoconferência. A título de exemplo, aqui em São Paulo, se não me falha a memória, tivemos a Lei 11.819 de 2005, uma lei paulista que instituiu a possibilidade da videoconferência e começou-se a ser aplicada, inclusive em larga escala. Tivemos aqui algumas controvérsias, como já foi até apontado, né? Tivemos algumas decisões aí enfrentando o tema, inclusive até a 5ª turma do STJ decidiu pelo fato de que não agrediria nenhum direito constitucional, nenhuma garantia legal do acusado, em que ele fosse levado por videoconferência a ser ouvido. O STF, ele decidiu, a 2ª turma do STF decidiu em 2007, um pouquinho tempo depois da decisão do STJ, acho que, salvo engano, uns 3 meses depois, teve uma decisão em um outro processo que decidiu pela sua inconstitucionalidade, por ter ofensa às garantias constitucionais do acusado, em que pese também o processo ao qual o STF assim decidiu teve uma questão em que era um pouco mais peculiar aquele caso. Foi até uma decisão um pouco até interessante, em que o acusado tinha sido comunicado para comparecer em determinada salinha e quando ele compareceu ele foi interrogado. Então, sequer seus advogados puderam ter o acesso, puderam ter uma conversa com ele anterior, uma conversa na qual pudesse se inteirar melhor e traçar uma estratégia jurídica na sua defesa. Bom, mas nessa decisão, salvo engano, foi decisão do ministro Celso Peluso, ainda continuava lá como ministro da STF, assim decidiu pela inconstitucionalidade. Mais à frente, um pouquinho tempo depois, o plenário do STF, ele julgou em relação à constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessas leis estaduais. Ele decidiu que as leis eram inconstitucionais, inconstitucionalidade formal. Por tratar de matéria processual por lei estadual. Sim, há uma divisão dentro da Constituição Federal no que toca a competência para legislar sobre determinadas matérias. Então,
Poder Constituinte originário, de 88, ele fez a divisão, e aí a divisão foi feita naquela época, em que compete com exclusividade à União Federal legislar sobre matéria processual penal, matéria penal, dentre outras. Mas perfeito, doutor Luciano, mas até esse ponto nós estamos na seguinte situação. Não há um problema formal da lei paulista que disciplina sobre regra processual penal. Não pode, é inconstitucional e tal. Agora, tal como concebido depois, numa lei que hoje estamos praticamente com 10 anos, né, sobre a videoconferência, e ela, me parece, procura preservar os interesses da defesa, quando coloca, por exemplo, a necessidade de que haja um defensor, tanto ao lado do réu, onde ele estiver custodiado, onde estiver preso, e um outro no local onde as testemunhas estão sendo ouvidas, onde os peritos estão prestando esclarecimentos e onde o juiz e o promotor farão perguntas a ele no interrogatório. Então, isso já não preservaria, 2 advogados não preservam muito mais do que um no presencial, ou isso é apenas uma impressão? Eu acredito que seja apenas uma impressão e eu explico o porquê. Num primeiro momento, você poderia pensar que, claro, dois advogados com gabarito para estar sustentando a defesa de um acusado, sem dúvida nenhuma, isso é mais relevante. Entretanto, a partir do momento que você separa esses 2 advogados, se deixa de ter 2 advogados em prol daquela mesma pessoa a ser defendida. 2 advogados pensando, sem dúvida nenhuma, terão linhas, muitas das vezes, diferentes para estar atuando. E pode ter um certo conflito. Esse conflito vai impactar na própria possibilidade de construção de ideias e poder influenciar o juízo no que toca, eventualmente, a absolvição do acusado, a sua inocência, o que, a meu ver, também atrapalha. E talvez aqui, para mim, um ponto mais interessante seria também você atingir o direito do acusado em ter que escolher 2 defensores. Via de regra, precisa apenas de um advogado me defendendo. Não preciso ter o impacto de 2 defensores, escolher 2 pessoas me defendendo. Então, até neste momento, geraria um impacto na própria ampla defesa, no direito à autodefesa, né? Uma das vertentes da ampla defesa, tem a defesa direta, a defesa indireta, a autodefesa é aquela elaborada pelo próprio acusado, e que uma delas é a escolha de quem vai patrocinar a sua causa. Além do fato também ter o lado de onerar em demasia, a meu ver, o próprio acusado. Ora, pagar um advogado já não é um custo tão pequeno. Ter que pagar 2 advogados, porque certamente ninguém estaria de um lado sem ter a sua contrapartida, infelizmente o nosso mundo é assim, oneraria ele em dobro. E aí poderia pensar, mas um deles vai ser o defensor público, um deles vai ser um advogado dativo, vai ser um advogado para aquele momento, um convênio da OAB. A própria OAB fiscalizando a regularidade daquele ato dentro do presídio. Seria não precisaria de uma defesa. Me corrija se eu estiver errado, mas há uma comunicação direta, exigida inclusive pela própria lei, entre o local onde está o réu e o local onde as provas estão sendo obtidas, lá, o juiz. Haverá um contato telefônico, enfim. Né? Sim. Nesse momento, a defesa técnica, imagino que talvez esteja do lado do juiz. Ao lado do juiz, e ali, junto ao réu, apenas alguém para preservar ali a integridade, que não haja nenhum tipo de coação, não é isso? Não precisaria ser um defensor, ou haveria necessidade de ser um defensor nesse momento? De qualquer maneira, estaríamos indo de encontro, se assim pensar, contra a ampla defesa. A ampla defesa significa o contato do próprio advogado para com o seu cliente naquele momento da prática do ato processual. Então, o réu ou acusado tem o direito de estar ao seu lado uma pessoa com a qual ele confia, e tanto confia que ele o constitui o seu advogado. Perfeito. A partir do momento que você coloca uma outra pessoa, fere essa confiabilidade, que é um direito da ampla defesa, um direito constitucionalmente previsto. Eu está mencionando a questão dos custos, eu gostaria de falar um pouquinho também sobre os custos do Estado, que a questão da videoconferência tem um dos objetivos,
Além da celeridade, é a questão dos custos para o próprio Estado. Mas esse assunto nós vamos abordar depois do nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, voltamos com o programa Direito em Foco, um programa patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. No primeiro bloco, o Dr. Luciano fez uma belíssima explanação, belíssima defesa da tese contrária à videoconferência, no sentido de que pode ferir direitos e garantias individuais do réu preso, afetando o direito de defesa. Um dos argumentos que o Dr. Luciano colocou muito bem é que isso poderia onerar o réu, que se obrigaria a ter dois defensores, um que ficaria junto com ele no presídio e outro que estaria na sala de audiências. E, além de outros detalhes ou de outras questões extremamente relevantes colocadas pelo Dr. Luciano, haveria a questão dos custos. Mas, por outro lado, doutor, nós temos uma questão dos custos do próprio Estado. O sistema prisional brasileiro, ele é um dos maiores do mundo e um dos mais caros, né? E muito ineficiente também, infelizmente. A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, mais próximos de nós, tem um orçamento extremamente alto. Aqui, dados de fevereiro deste ano, por exemplo, que eu consegui obter, fala em mais de 36 milhões, ou praticamente 36 milhões de reais, uma frota de 202 veículos, praticamente só voltada para a condução dos réus presos, indo à audiência, voltando de audiência, tendo que ficar custodiado, alimentação diferenciada, porque ele está lá no fórum, esperando o seu momento de ser ouvido. Enfim, é um custo enorme. Somado a isto, há uma questão também, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, se baseando também em dados internacionais, diz que a cada 5 presos deve haver um agente penitenciário. E as estatísticas no Brasil dizem que nós temos quase 10 presos para cada agente penitenciário. Quer dizer, nós temos uma situação também de alto risco. E muitos desses agentes estão lá naquela logística de levar, deixar o preso sair, voltar, recepcioná-lo, enfim, há todo um trâmite. Esses agentes penitenciários estão direcionados para essas idas e vindas. Também não é, doutor, me perdoe ter me prolongado na explanação para fazer a pergunta, mas não é também uma questão injusta com um país tão deficitário, com problemas sociais em todos os lados, ter que dedicar um valor tão grande para essa estrutura, sendo que a videoconferência poderia diminuir com todas as garantias, preservando, aprimorando o sistema? Sem dúvida nenhuma, esse é talvez uma pedra de toque que seria talvez, ao meu ver, um argumento mais sólido que teríamos para eventualmente apontar pela constitucionalidade da videoconferência no que toca ao interrogatório de um réu preso. Em que pese realmente existe essa questão econômica, e esse é um dos grandes argumentos, eu repiso, até pela parte da doutrina que entende que há essa constitucionalidade, mutatis mutandis, temos outras áreas também, fora do direito penal, que poderíamos levar a mesma fundamentação e não é aplicada. Só a título de exemplo, só bem rapidamente exemplificando, eventualmente na área da saúde, se alguém precisa de um remédio tem que ser importado, porque não é feito aqui no Brasil, mas existe já esse remédio para salvar a vida de um paciente no tratamento, e remédios caríssimos, beira às vezes até cerca para cada tratamento 1 milhão, 1,5 milhão, é ingressado com uma tutela antecipada dentro da ação de obrigação de fazer, ou mandado de segurança, seja, enfim, qual o instrumento processual que a parte queira se valer, e lá nessa tutela antecipada, liminalmente, o juiz concede. E essa concessão em prol de uma única pessoa. E aí nós temos, então, aqui o cotejar entre a supremacia do interesse público e o interesse de apenas de uma pessoa. Né? A meu ver, seria mais ou menos, com
claro, com Grano Salles aqui no que toca à análise dessa questão, o preso no que toca ao seu direito constitucional à autodefesa, que é muito claro a Constituição Federal dizer que você tem o direito à autodefesa e uma delas é a escolha de quem vai estar ao seu lado. A partir do momento que começamos a flexibilizar, pensando em políticas públicas, monetárias, aportar dinheiros para este ou aquele outro local, nós estamos colocando em xeque a própria Constituição Federal. E a Constituição Federal é bem clara no que toca ao rigorismo de possibilitar aquele que está sendo processado pelo Estado, supostamente por ter praticado uma infração penal, temos o princípio da não culpabilidade, que também já foi flexibilizado aí, né? Nós tínhamos uma decisão até um tempo atrás, mudou e agora parece que vai mudar novamente. Então, se permitirmos essa insegurança jurídica, a cada momento, por questões de aí, teríamos que colocar também aqui no ponto da balança a má governabilidade, a questão perdulária do Estado, que arrecada-se muito, mas gasta-se muito, de forma ineficiente, ineficaz, faz-se obras desnecessárias, para na metade. Então, teríamos que colocar tudo dentro de uma cesta para apontar quem está com a razão, quem está sem razão, quem é o culpado, quem não é o culpado. Então, sem dúvida nenhuma, assim, até para concluir, se o doutor me permite, sem dúvida nenhuma, esse é um ponto nevrálgico que a nossa sociedade vive. Que, sem dúvida nenhuma, isso impacta na questão de verter recursos para destinar para preso, ser deslocado ou não. Permitir que o seu advogado esteja lá ao seu lado. Os defensores da videoconferência, da implantação geral da videoconferência, porque hoje ela ainda é parcial, não é? Nós não temos isso implantado de forma total no país, nem no estado de São Paulo nós temos essa implantação em todas as audiências de réus presos. Agora, essa questão me parece que ela está avançando. Parece que a videoconferência está ganhando espaço a cada momento. Nós chegaremos em algum momento em que nós teremos que tomar uma atitude de ou negarmos a videoconferência, e aí os advogados penalistas deverão tomar aí através das suas associações, da OAB, etc. e tal, ou então aperfeiçoarmos o sistema, para que ele realmente atinja a sua finalidade de diminuição de custos, de modernidade, sem ferir os direitos em garantias individuais e o direito de defesa. O que o senhor vê com a sua experiência, como professor, como advogado militante, o que seria o aperfeiçoamento, já que me parece que a videoconferência veio para ficar? Como seria esse aperfeiçoamento para que essas garantias individuais e o direito à autodefesa, ou direito à defesa plena, possa ser garantido, doutor? Sem dúvida nenhuma, essa questão do desenvolvimento da sociedade, da informação, impacta no direito, assim como o direito impacta também na regulamentação dessa nova sociedade. Nosso código é um código muito antigo. Né? Nosso código foi forjado à época da ditadura. Né? Tivemos várias alterações, né? Poderíamos até dizer que é um código, parece uma colcha de retalhos, onde nós temos vários, talvez, mini-códigos ali, mas é um código que ainda permanece em vigor. A partir do momento que nós, sem dúvida nenhuma, teremos que ceder espaço para a questão da sociedade, da informação, da questão da informatização desses aparelhamentos, tem que ser encontrado um ponto ótimo onde vai ter que haver uma proporcionalidade, né? Temos que chegar a uma razoabilidade em que não posso abrir totalmente mão de um direito, que é uma garantia constitucional do réu, também não vou poder abrir mão de um direito que é da própria sociedade, no que toca a questões de políticas públicas e gastos. Nesse cenário, em razão do nosso atual país, a tendência é, cada vez mais, a videoconferência ganhar espaço. Perfeito. A meu ver, não vejo o STF julgando inconstitucional. Não vejo. Então, acredito eu que vai ganhar cada vez mais terreno, como já está sendo imposto e vai ser imposto cada vez mais. Infelizmente, estamos, a meu ver, flexibilizando uma cláusula pétrea lá prevista na Constituição da República Federativa do Brasil de 88. E o meu grande medo é, em razão
do nosso Estado em que vivenciamos são essas flexibilizações, que muitas das vezes podem, eventualmente, abrir aí arbítrios, abusos, que nós sabemos que são praticados. Perfeito. E pode acabar ensejando uma experiência não muito salutar. Esse é o desafio do direito, não é? Nós temos aqui uma cláusula pétrea da Constituição e acho que ninguém, em nenhuma sociedade é contra o direito de defesa, da ampla defesa. Por outro lado, nós temos a tecnologia que veio e está aí para auxiliar a sociedade com diminuição de custos. Agora a sociedade, com as informações, as orientações, as sugestões de pessoas gabaritadas como o professor Luciano, como tantos outros no Brasil, temos que aperfeiçoar. Nós, como o doutor Luciano bem informou, nós não vamos ter a videoconferência eliminada do nosso ordenamento jurídico, muito pelo contrário, ela entrou e temos que aperfeiçoar. E vamos agora aperfeiçoá-la com esses debates, essas entrevistas, esses conhecimentos, somando o conhecimento jurídico a essa situação tão relevante. E, doutor, lamentavelmente, o nosso programa é extremamente curto. Eu só tenho a agradecer a sua presença, abro para alguma consideração final que o senhor possa ter. E, antes de mais nada, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite de estar aqui no nosso programa Direito em Foco. Mais uma vez, eu que agradeço aí pelo convite, pela oportunidade, pela confiabilidade de estar aqui participando, discutindo um tema tão importante, que, a meu ver, talvez seja o ponto nevrálgico também da instrução processual. Que aquele é o único momento quando o réu é interrogado, ele tem de contar, possibilita ele dizer qual é a história verdadeira que aconteceu. É o momento de tentar influenciar o julgador. E aí, lembrando lá de Luiz de Ferrajoli, né, temos aqui um garantismo penal que a gente jamais pode esquecer. E esses avanços tecnológicos acabam impactando no direito e certamente temos que saber agora ajeitar como ficará para que nenhum direito seja deixado de lado. A sociedade toda e os advogados com certeza estão na dianteira da defesa dos direitos e garantias individuais, do direito de defesa. Essa é a essência da nossa democracia. Com certeza estamos todos juntos. Agora temos que descobrir as melhores formas de que isso aconteça, né? Com a modernidade da sociedade, com os avanços tecnológicos, mas essas garantias que são tão essenciais para a nossa democracia. Então, muitíssimo obrigado, doutor Luciano. O senhor abrilhantou o nosso programa, é uma honra tê-lo aqui. E espero poder contar consigo em uma outra oportunidade falando de temas de direito penal, que o seu olho brilha quando fala e com uma grande propriedade desenvolve os temas e esclarece de uma maneira muito, muito clara para todos nós. Muitíssimo obrigado. Obrigado. E o Direito em Foco volta na próxima semana, às 19h30, ao vivo pelo canal 3 da NET, e também pode ser acompanhado pelas redes sociais, no site da TV Grande ABC e do ABC Repórter. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.